Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos estudar hoje a última lição do trimestre, a lição 13, a verdadeira identidade do cristão. É o tema da nossa lição de hoje. Está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 27. Hoje nós estamos chegando então ao final do estudo desta série baseado no Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Jesus termina este sermão, podemos dizer, de forma muito sublime. É a finalização, então, do Sermão da Montanha. Jesus, de uma forma muito sublime, podemos dizer até apoteótico, né? Jesus, então, termina este sermão. Jesus aponta neste sermão os princípios gerais, então, do reino de Deus. Nós vimos ao longo do trimestre, e ele, nessa parte final do sermão, Jesus enfatiza que a busca do reino de Deus deve ser a prioridade em nossa vida. Bem, primeira parte do comentário da nossa lição, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Jesus, no versículo 21, ele disse: "Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus." Uma fé só de palavras é o comentário que está aí no comentário da nossa lição. Bem, nós podemos então observar aqui nesse texto que não basta expressar o reino de Deus através de palavras. O reino de Deus ele tem que ser expresso em ações. O crente verdadeiro não é conhecido apenas por aquilo que ele professa. Não basta ter uma profissão de fé ortodoxa, fervorosa. Veja, você pode observar nesse texto que Jesus disse: "Nem todo que me diz Senhor, Senhor." Isso mostra então que há pessoas que chamam Jesus de Senhor, Senhor, mas mesmo assim existe um abismo muito grande entre o que ele diz que crê ou professa crer e o que ele faz ou o que ele pratica. Ou seja, existe então um hiato, existe uma diferença, existe uma distância entre a sua crença, a sua teologia e a sua ética, ou seja, a sua conduta. Então não basta dizer Senhor, Senhor. Jesus, prosseguindo no versículo 22, ele diz: "Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade." Um cristão verdadeiro, ele é conhecido não apenas pelas suas obras. Veja bem que ele não é conhecido apenas pelas suas palavras, mas ele também não é conhecido somente pelas suas obras. Porque esses falsos crentes, uma das coisas que eles vão fazer no dia do julgamento é pleitear o Senhor e dizendo: "Olha, mas nós profetizamos, nós expulsamos demônios, fizemos milagres." Veja bem que todas essas obras, elas estão no campo do sobrenatural. Não está se questionando a realidade delas, mas está se reprovando a vida dessas pessoas que a praticaram. Deus não está interessado apenas naquilo que fazemos, mas, acima de tudo, na maneira em como nós o fazemos. Deus requer obras com motivações corretas, por motivações corretas. Então, um crente verdadeiro, ele é conhecido pela obediência. Olha o final do versículo 21. "Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus." Veja bem que nem todo que diz Senhor, Senhor, no versículo 21, entrará no reino dos céus. Mas quem vai entrar no reino dos céus? Jesus disse no final do versículo 21, "aquele que faz a vontade de meu Pai." Isso mostra então que um crente verdadeiro é conhecido pela sua obediência. Quem vai então entrar no céu não são aqueles que fazem profissões emocionantes, ortodoxas, mas nem aqueles também que fazem obras milagrosas, mas aqueles que obedecem o Pai, que faz a vontade do Pai. É o que nós podemos ver então neste ensinamento. Veja que na lição diz que os milagres não transformam o caráter de uma pessoa. Muitas pessoas pensam que desenvolver grandes ministérios, realizar grandes milagres, é sinal de que é a prova de que a pessoa faz a vontade de Deus.
Mas veja que Jesus não se impressionou e não se impressiona com isto. Existe a chamada falsa piedade. Tiago falou acerca disso. A operação de milagres e maravilhas realizadas no nome de Jesus não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Essas pessoas poderão ser condenadas no dia do juízo. Especialmente nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos ter cautela em relação a esta questão. Precisamos avaliar o caráter de tais movimentos, de tais pregadores que realizam tais ações, especialmente no mundo midiático que nós estamos vivendo. Fazendo então a vontade do Pai. O comentarista comenta no ponto 3, fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que vive em obediência ao Pai, é aquele que faz a vontade do Pai. Bem, logo em seguida, na segunda parte do nosso comentário, em quem nós estamos alicerçados? Jesus, ele fala sobre o verdadeiro alicerce da vida cristã nos versículos de número 24 a seguir. Versículo 24 diz: todo aquele que ouve ou escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então você observe aqui Jesus fazendo uma metáfora, uma comparação, né, utilizando a metáfora então de uma construção, de um alicerce. É muito importante isso aqui, e Jesus se vale de um costume da época, né? Naqueles tempos bíblicos, a Palestina ela é conhecida pelas chuvas torrenciais, que transformam o Hades secos em correntes caudalosas, e de maneira que apenas a tempestade revelava a qualidade da obra dos dois construtores. Então veja que dois construtores construíam as casas, né? E quando aquele rio caudaloso, né, era um rio seco, Hades, que de repente então via chuvas muito fortes e tornavam aquele rio caudaloso, e isso então revelava a qualidade então do alicerce daquela casa. Isso revelava então a firmeza daquela casa e a obra então do construtor. Então Jesus tem como fundamento aí no seu ensino as casas então da Palestina no mundo antigo, né? No mundo antigo. Então, Jesus, nesse texto, ele está nos apresentando aí em forma de metáfora, na metáfora da construção. O famoso Sermão de Jesus, então, termina citando dois construtores, duas casas e podemos dizer também dois fundamentos. Ele fala também sobre as circunstâncias da vida que vieram sobre aquelas casas. Veio chuva no telhado, veio vento na parede, veio rios no alicerce. Uma casa fica de pé e permanece inabalável diante da tempestade, mas a outra, segundo o ensino de Jesus, ela desaba, ela cai, e foi uma queda muito grande, né? Charles Spurgeon diz que de alto a baixo, de todos os lados, vieram as provações, chuvas e ventos, nenhum anteparo é interposto, pois todos esses combateram aquela casa. A casa que estava edificada sobre a rocha não caiu, mas a outra casa desabou. Veja, então dois construtores, um edificou a casa sobre a rocha e outro edificou a casa sobre a areia. O que edificou a casa sobre a rocha era um construtor prudente, né? O que edificou sobre a areia era um construtor insensato. Era um sábio construtor, é aquele que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática. Quem ouve a palavra de Jesus e as coloca em prática é um sábio construtor. Mas aquele que ouve as palavras de Jesus e não as obedece é um construtor insensato. O construtor sábio, o que ele faz? Ele investe no fundamento. O fundamento é uma parte importantíssima de uma construção, né?
Ele investe então no fundamento. Veja que fundamento é aquilo que ninguém vê. O fundamento está embaixo, mas a solidez de uma casa está no fundamento. A solidez da vida cristã muitas vezes está em algo que não é aparente, não é visto pelas pessoas, né? Está embaixo, ninguém vê, mas é aquilo que dá segurança na hora da tempestade. Existem coisas em nossa vida cristã que às vezes nós não alardeamos, ninguém vê, mas é aquilo que dá segurança no momento então que a tempestade vem. Você desenvolve, você investe no fundamento. Você veja que o construtor insensato ele não investiu no alicerce. A casa poderia ser muito bela, poderia ser muito bonita, aparentemente, mas não tinha firmeza, solidez no alicerce. A vida cristã não pode ser construída com alicerces que sejam areia, com alicerces inseguros. A vida cristã de muitas pessoas são belas aparentemente, mas não tem solidez. Quando vêm as dificuldades, quando vêm os ventos, quando vêm as águas, a chuva, ele não resiste então à tempestade, porque ele não investiu no fundamento da construção. Você observe que quantos ventos hoje sopram contra nós, contra a nossa vida cristã e contra a igreja de Jesus Cristo. Ao longo da história da igreja, muitos ventos assopraram sobre a igreja, mas a igreja permaneceu firme. Olha os fariseus, olha os ensinos gnósticos lá no início do cristianismo, olha no período medieval, quantos ensinos perniciosos aconteceram contra a igreja do Senhor Jesus Cristo no período medieval. Olha lá no século XVIII o iluminismo, depois o liberalismo teológico, o neoliberalismo nos dias atuais. Hoje nós temos um inimigo muito grande contra a igreja, que é o secularismo. Enfim, todos estes ensinos perniciosos, eles não puderam fazer com que o alicerce da igreja desabe, porque o alicerce da igreja está construído com base muito firme, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, você observe aqui a importância de nós construirmos então com base em alicerce então muito sólido, a importância então de ter um bom alicerce, né? A importância de se praticar a palavra de Deus. Em que você tem construído os alicerces da sua vida cristã? O ensino original de Jesus era que o alicerce sólido era aquele baseado então na obediência à palavra de Deus, né? Aquele baseado então na palavra de Deus, mas o fundamento que não era sólido era aquele que baseava a salvação nas obras, baseava a salvação confiando, em si mesmo, ao invés de confiar na graça de Deus. Era para estas pessoas que estavam ali ouvindo que Jesus enfatizava aquela religiosidade apenas aparente. A casa representa uma vida religiosa, a chuva representava o castigo divino. Somente aquele que construiu sobre o fundamento da obediência à palavra de Deus é que então permanece. Aquele que clama por arrependimento, aquele que rejeita a salvação pelas obras e crê tão somente no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E, concluindo a terceira parte do nosso comentário, a Bíblia então nos diz, quando Jesus acabou de proferir este sermão, versículo 28, as multidões estavam encantadas, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, isso mostra a autoridade do ensino de Jesus. Jesus foi um pregador incomparável, né? Jesus foi um pregador incomparável, mas mais do que isso, o seu ensino, ele diferenciava, era um ensino com autoridade. O que é que fazia, por exemplo, uma pessoa ser um grande mestre nos tempos bíblicos? Uma das razões era o domínio que ele tinha do conteúdo, o contato que ele tinha com o conteúdo do Antigo Testamento e a grande quantidade de rabinos que ele citava. Jesus, ele ensinava de forma diferente. A autoridade do ensino de Jesus vinha do fato dele
conhecer o Pai. Ele sempre nos seus ensinos dizia, o meu Pai. E isso dava uma autoridade diferente para Jesus. Jesus se referia ao Pai como seu Pai e dizia que ele procedia do Pai, que ele procedia do céu. E ele era e se fazia, e de fato era, um ser divino. As pessoas achavam que ele apenas alguns achavam que ele apenas dizia que era um ser divino, mas ele era de fato um ser divino. A gente vê isso então nos evangelhos. Então o ensino dele era diferente dos demais. Isso dava autoridade a Jesus. Então eles perceberam isso. Quando Jesus concluiu o Sermão da Montanha, eles perceberam que o ensino de Jesus não era um ensino como o dos escribas. Era um ensino então com autoridade. Jesus então ensinava de forma bem diferente, não ensinava com os escribas, né? Essa questão então de autoridade era uma questão importante entre Jesus e os judeus, que sentiam que a autoridade deles estava sendo ameaçada. Foi isso que levou então eles a sentirem inveja por Jesus e depois a planejá-lo matá-lo. O fato de Jesus ensinar com autoridade fez com que as pessoas percebessem isso, e isso criava então ciúme ali nos escribas e também nos fariseus, né? Jesus então não baseava a sua autoridade em em citações, citações de outros ensinadores. Jesus baseava a sua autoridade em uma autoridade própria. A autoridade que Jesus tinha para ensinar era uma autoridade própria, pelo fato dele ser um ser divino e pelo fato dele ter sido enviado por Deus. Ele era um enviado do Pai. Nós vemos isto muito nos ensinos de Jesus. Então, prezado professor de escola dominical, que você possa então enfatizar aqui, nesta lição de hoje, a questão relacionada aos falsos seguidores de Jesus, que você possa destacar também a importância do fundamento na vida cristã e que você possa enfatizar também o fato de Jesus ensinar com autoridade. Nós estamos chegando ao final desse trimestre. Eu creio que você foi grandemente abençoado, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Que Deus, portanto, o abençoe. Nós agradecemos você que esteve conosco aqui nesse trimestre. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe aí o seu comentário e eu espero você no próximo trimestre, quando vamos dar continuidade aos nossos estudos. Você tem observado que esses vídeos são curtos, porque o nosso objetivo é apenas trazer alguns pontos básicos da lição, até para não se tornar também muito cansativo, né? Nós sabemos que existe uma gama muito grande hoje aí nas redes sociais de vídeos relacionados à lição. Então, nosso objetivo é apenas oferecer um subsídio a mais, né? Não ser exaustivo, mas estimular também o professor a pesquisar. Lembrando que você, como professor de escola dominical, deve ser um estudioso da palavra, né? Não só um estudioso da lição, mas um estudioso da palavra de Deus. Que Deus o abençoe e nós aguardamos você no próximo trimestre, na próxima lição. Até lá, se Deus quiser, que Deus abençoe a todos.